Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui é o Maicon, do canal Maicon e a Palavra. Estou aqui nesse momento para trazer mais uma palavra de Deus para a tua vida, para trazer mais uma palavra de conforto para o teu coração. Quero falar com você sobre 1 Reis 18, 44. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. O que eu quero dizer para você nesse momento é que o que nós precisamos para ouvir Deus falar conosco. Deus fala conosco com diversas formas. Mas até o final desse vídeo eu quero falar para você a principal delas. Aonde você não vai ter dúvida alguma de onde Deus fala contigo. Mas eu quero falar com você sobre uma coisa. Quantas vezes nós fomos frustrados porque pessoas disseram estar falando da parte de Deus, mas não eram? Quantas vezes nós fomos frustrados porque as coisas não aconteceram da maneira com que nós oramos e nós pedimos? E qual o seu nível de intimidade com Deus para saber quando Ele fala contigo ou não? Eu vou te ensinar no final desse vídeo o que é o principal delas e qual Deus fala. Deus ele pode falar conosco de diversas maneiras, com diversos jeitos. Deus ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é Deus. Ele é lindo, poderoso, magnífico. Ele é Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus ele fala conosco, nem sempre ele vai descer do seu trono e usar alguém para falar, nem sempre ele vai tomar a boca de alguém, nem sempre ele vai usar uma jumenta para falar conosco, nem sempre ele vai usar uma mula, sempre vai ter algo novo, algo diferente para que ele faça. Porque Deus ele é Deus de maravilhas, Deus ele é Deus que ele pode parar o mundo inteiro se ele quiser para falar contigo. Mas talvez a tua resposta está na calmaria de Deus. Talvez a resposta que Deus tem para a tua vida está nas coisas simples que você não tem pego. Talvez a resposta da tua oração está nas pequenas coisas que você não tem reparado. Deus pode usar a natureza para falar contigo. Ele criou tudo, Ele que tudo fez. Tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Ele pode usar o que Ele quiser para falar contigo. Mas talvez você não tenha ouvido, não tenha escutado o que Ele tem para te dizer. E às vezes você tem falado para Deus: Deus, eu quero um Porsche, eu quero esse carro. E Deus tem dito para você assim: não, eu vou te dar um Gol. E aí você olha assim e diz: Deus, esse não é Deus falando comigo. Não é Deus isso. Eu não ouvi a voz de Deus, Ele não está falando comigo. Nem sempre Deus vai falar o que nós queremos ouvir. Ele, antes de nós nascermos, Ele já existia. Antes de nós estarmos aqui, Ele já estava. Então apenas acredita. Se Deus quiser falar contigo, Ele vai falar. Deus pode usar alguém para falar contigo. Deus pode usar pessoas para te entregar algo. Mas eu quero te dizer que Deus ele pode mover montanhas para te ver bem. Deus pode ele mover tudo que Ele quiser para mudar as coisas na sua vida. Mas eu quero que você comece a prestar atenção nas coisas simples que Deus tem falado contigo. Nas coisas pequenas. Elias estava ali clamando ao Senhor. Em 1 Reis 18, 44. Elias clamava a Deus pela chuva naquele lugar. Elias clamava a Deus para que Deus fizesse com que a chuva caísse sobre aquele povo. Elias orou pela primeira vez e nada aconteceu. Elias orou pela segunda vez e mandou que seu servo olhasse para ver se tinha algum sinal de chuva. E nada tinha. Elias orou pela terceira vez e nada também aconteceu. Quantas vezes você tem orado, você tem buscado e parece que Deus não responde a tua oração? Parece que você ora, busca, clama, implora e nada acontece. Mas eu quero te dizer que tudo é no propósito, tudo é no momento, tudo é na hora de Deus. Às vezes na nossa hora as coisas não vão acontecer porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Mas na hora certa de Deus as coisas acontecem. E Elias orou pela quarta vez, mandou que seu servo fosse olhar
e nada aconteceu. Pela quinta vez, e assim também se repetiu. Quando chegou na sexta, talvez você esteja na sexta vez orando, clamando pelo teu ministério, pela tua cura, pela tua libertação. Talvez você esteja pedindo pela sua família, pela sua casa, seus irmãos, e nada tenha acontecido. Nada tenha acontecido da forma que você tem pedido para Deus. Mas Deus fala para você assim, no meu momento, é na minha hora. Eu faço quando eu quero, quando eu achar que você merece, quando eu tiver certeza que você precisa daquilo. Ele vai fazer. Porque Ele não erra, Ele não falha. Deus, Ele é perfeito, lindo, maravilhoso. E Ele vai fazer o melhor por você. Mas na hora dele. Na sexta vez, Elias clamava pelo aquele povo. E nada aconteceu. Mas você pensa que Elias parou por ali? Ele decidiu dobrar seu joelho e clamar a Deus mais uma vez. E quando ele clamava, talvez ele dizia para Deus, Deus, eu não sei mais o que fazer. Mas o Senhor, papai, sabe. E nesse momento eu te invoco. E quando Elias se levantou pela sétima vez e pediu para que seu servo olhasse. Olha para minha mão. Aquele servo viu diante do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Imagina só, se comparado com o tamanho do mar, o tamanho do céu, uma mão de um homem não é nada. E aquele servo disse para Elias assim, eu vejo uma pequena nuvem, mas bem pequena, do tamanho da mão de um homem. E Elias disse, para mim é o suficiente para saber que é meu Deus que fala comigo. Para saber que é a resposta do meu Deus. Então manda que o rei Acabe prepare teu carro e que ele siga a viagem, porque logo vai chover, ele não vai conseguir sair de lá. Avisa ele que a chuva vem vindo. E o que Deus precisa fazer para você, para falar contigo? Ele tem que remover montanhas, ele tem que mandar uma tempestade, fogo cair do céu, Deus tem que mandar anjos para falar contigo, ou simplesmente dele soprar no seu ouvido. Você entenderá que é ele falando contigo. Deus, ele não precisa fazer muito, mas Deus não é Deus de confusão. Deus, quando ele quer ministrar algo para você, ele pode até usar profetas, pessoas para falar, mas somente aquilo que ele já ministrou no seu coração. Ele vai falar com você, mas aquilo que ele já entregou lá no seu coração. Essa é a chave que eu tenho para entregar para a tua vida. Deus fala conosco, mas a principal forma que Deus fala é no nosso coração. Qual é o grau de intimidade que você tem com ele para que ele possa falar no seu coração? Qual o grau de intimidade você tem com o Espírito Santo de Deus para saber qual é a voz dele ou não? Existem milhares de vozes hoje à nossa volta. Nosso pensamento, ele pensa mais de 100 vezes por minuto. Mais de 100 vozes por minuto na nossa cabeça. E no meio de toda essa turbulência, no meio de tudo isso que tem acontecido, você consegue saber qual é a voz de Deus e qual não é? No meio de tantas vozes, um filho tem que reconhecer a voz do pai. Um filho tem que saber quando o pai fala com ele ou não. Você sabe quando Deus está falando contigo? Mas entenda, nem sempre ele vai te dar o que você quer, mas sim o que você precisa. Jesus te ama muito e ele quer mover o que for preciso para te ajudar. Mas entenda que ele vai fazer. Apenas confia, acredita que se uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem for o suficiente para você entender que é Deus falando contigo, ele vai fazer. Confia, acredita. Porque ele pode fazer, ele pode mudar, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é o mesmo, foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai ser eternamente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, ele é perfeito, ele é o grande eu sou e ele vai fazer na tua vida coisas novas. Ele tem planos para você, ele tem planos para fazer na tua vida, para mudar tudo se for preciso. Ele vai fazer. Apenas confia, acredita que Deus vai. Feche teus olhos, eu quero orar contigo. Pai, em nome de Jesus, estou aqui na tua presença, Pai, para apresentar aos teus filhos. E Espírito Santo de Deus, eu te convido para entrar comigo em cada casa, cada lar, cada família aqui representada. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, para se fazer presente, Pai, em cada lar que permitir que nós entramos na casa dele.
Papai querido, faça morada nos corações, ó Pai, que ouvirem a minha voz, que através da minha voz, Papai querido, vidas sejam restauradas, vidas sejam, Papai querido, libertas, mas que não seja eu, seja o Senhor fazendo através da sua palavra. Apenas usa o teu vaso, ó Pai, para fazer o teu querer e a tua vontade. Se porventura alguém enfermo, Papai querido, nesta casa, necessitando de uma cura, que o Senhor venha curar. Papai querido, em nome de Jesus, pelos hospitais eu também venho orar, que a tua presença venha se fazer presente, ó Pai, venha curando, restaurando saúde, que venha, Papai querido, libertando pessoas e principalmente escrevendo o nosso nome no livro da vida. Pai, nos abraça, Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti. Não nos deixe sozinhos em momento algum, pois o Senhor é muito importante na nossa vida. Segure em nossas mãos, nos ensina a caminhar. A principal chave que eu tenho para você é que Deus vai falar contigo no seu coração. A maior confirmação de todas é o que você sente aí dentro. Mas como o nosso coração ele é apenas um órgão, o que nós fazemos, o que nós sentimos, ela é aqui. Deus vai falar contigo aqui. Apesar de que a maioria das vezes em que algo passa na nossa cabeça, é realmente algo da nossa cabeça, mas você vai entender, você vai saber quando Ele falar contigo. Porque é diferente. É algo que você nunca viveu. É surreal. Apenas acredita. Deus faz. Deus pode mudar. Você que chegou até o final conosco, deixa o seu like, em nome de Jesus. Se inscreva no canal. Compartilhe o nosso vídeo com seus amigos. Comenta lá se você gostou. Comenta embaixo que você gostou. Se não gostou, comenta também. Nos ajuda a dar engajamento no vídeo. Nos ajuda a nos encaixar no YouTube. Amém? Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter chegado até aqui comigo.